Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é com essa porta maravilhosa que é de 5,30 m de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior Bom dia! Mais uma semana estamos aqui para a Hora do Emprego. E essa semana temos uma figura ilustre. Bom dia, Roberta Bueno. Bom dia, amor. Bom dia a todos. Bom, estamos aqui hoje com Roberta Bueno para falar sobre o desenvolvimento humano, pessoal e profissional, com foco em mamães, com propósito de vida após a maternidade. Vocês estão perguntando, ué, Ana, não é a hora do emprego? Mas aí eu quero que me digam quais as mamães aí que querem voltar a trabalhar e ainda não conseguiram. Quais as mamães que foram obrigadas, acabou o período, tenho que voltar. Então hoje nós vamos falar sobre isso, um assunto que nunca está fora de pauta. Sempre temos esse assunto. Roberta, fala um pouquinho de você, apresente-se para os nossos telespectadores. Então, bom dia, né? Meu nome é Roberta, eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos, e após a maternidade, a minha vida mudou totalmente, né? O rumo da minha profissão, porque eu me vi totalmente focada no meu filho, né? No meu primeiro filho, no Miguel. Então foi aquele momento de decisão, né, se eu ia fazer uma transição de carreira ou não, e resolvi já, né, falando um pouquinho a mais, né, eu resolvi ficar em casa, né, para cuidar dele. Tenho 38 anos, né, atualmente sou empreendedora, com esse foco realmente em ajudar mamães, né, faço venda de roupa de moda infantil. E nesse ramo de desenvolvimento pessoal e profissional, ajudando algumas mamães, né, que eu ainda estou no início, né, fazendo essa carreira, galgando nessa carreira. Roberta, esse é um assunto polêmico muito importante e eu acho também, com tudo isso, o que fica em pauta, o que a gente sempre pergunta, o que essas mamães sentem? Quais são as crenças? Parou de trabalhar, muitas naquele ritmo já que você sabe como já é o ritmo, e de repente parou tudo. Exatamente. Uma nova forma de viver. Exatamente. E o que elas sentem quando elas querem voltar a trabalhar, quando elas pensam, eu tô aqui com meu filho, será que vai ser como antes quando eu voltar? E o meu coração? Eu tenho que voltar. Fala um pouco do que você tem visto sobre o que essas mulheres sentem. Então, na verdade, não dá para generalizar, né? O que eu vejo hoje está bem dividido. Muitas mamães em casa, sim, né? Que largaram, entre aspas, a profissão, né? Que estavam há anos trabalhando para cuidar, se dedicar justamente, somente aos filhos. E outras mamães que, por vários motivos, decidem voltar a trabalhar, né? São inúmeros os motivos, inclusive os financeiros, que não Sim. pode
largar a profissão verdade. Pra ficar em casa. Então, assim, nós que ficamos em casa, temos essa possibilidade, essa oportunidade, nos sentimos, né, privilegiadas, porque a gente está educando, né, da forma que a gente gostaria de educar, não está deixando numa creche, doente, né, porque muitas precisam, não podem faltar o trabalho, então tem que deixar doente, não tem uma rede de apoio, né. Então, quem tem essa rede de apoio, ok, agora quem não tem. E a gente que decide, né, que opta por ficar em casa... Se eu puder falar um pouquinho da minha trajetória, né? Sim, claro. Eu, quando decidi, né, ficar em casa para cuidar do meu filho, foi uma abdicação, assim, total, né, da minha profissão de anos no ramo do petróleo. Né? Eu estava, na época, trabalhando numa empresa muito grande de Macaé e resolvi parar totalmente para me dedicar a ele. Não é fácil, realmente é muito difícil, mas, assim, a gente fica ali tão próxima, né, daquela interação com a criança que a gente acaba realmente conseguindo se reformular, eu digo assim. Eu acho que um dos maiores, as principais dificuldades, você falou de crenças, para as mães, é como elas vão fazer, de fato, essa reorganização da vida, né? Tanto tempo trabalhando, muitas mães desde muito cedo, e acabam se vendo ali somente com o serviço doméstico, né, a dedicação total para o filho, se tiver marido, e se veem um pouco perdidas. Mas aí acho que mais para frente a gente vai falar sobre. Vamos sim. É muito assunto. Vamos sim, é muito assunto. E você falou uma coisa realmente, eu lembro quando eu tive meu filho, eu pensei, gente, ele ficou doente. O que eu vou fazer? Eu acho que era a pior hora. Exato. A pior hora. A gente saber que a gente precisa trabalhar, o que você falou, muitas vezes financeiramente. Tem vezes que você não consegue. Você não tem esse apoio. Exato. Mas você precisa trabalhar e seu filho está doente. Exato. Isso, a mulher tem que aprender a lidar com isso. E é muito forte. Sim. Muito forte, né? Exatamente. Então, falando sobre as crenças, né? Eu acho que depende muito do que a mulher entende como crença, porque eu até fiz uma postagem esses dias lá no Instagram que as pessoas me perguntaram o que são crenças limitantes, né? Porque existem duas crenças, né? Sim. Existe o pilar, né, do indivíduo, que a gente começa ali do ser, né, do que ele é capaz de fazer, do que ele entende sobre ele, da essência dele, né, do que ele aonde ele vai conseguir chegar, né, nos resultados que ele vai conseguir alcançar. E as mulheres, muitas vezes, elas não se preparam para isso, né? Elas pensam muito assim, eu não vou dar conta da maternidade, do serviço doméstico, de dar atenção para marido, né? Então, assim, realmente, o meu conselho, assim, é se autoconhecer, porque essa é a chave, né? Sim, Cláudia, com certeza. Do conhecimento, né? É o autoconhecimento mesmo, é a chave do sucesso, né? Para o desenvolvimento pessoal. E a partir desse momento que você consegue, né? Que a mulher, a mamãe, consegue se conhecer, entender a sua própria essência, o que de fato ela precisa, né? Fazer para ela chegar lá no resultado que ela quer alcançar, aí eu acho que as coisas fluem muito bem. É verdade. Roberta, a gente sempre fala aqui, a gente já falou várias vezes aqui, sobre como preparar um bom currículo, como se portar uma pessoa tímida na entrevista, né? Aquelas perguntinhas, qual o seu defeito, sua qualidade. Sim. E você falando nisso que a gente sempre fala, olha, gente, mais uma vez, lembra daquela dica de ouro que a gente sempre fala? Voltou o autoconhecimento. Exato. Como é importante. Exato. Em toda etapa. Eu até fiz um vídeo esses dias, fiquei de postar, mas com a correria não consegui, vou postar lá sobre justamente isso, né? Eu acho que tanto a mulher quanto qualquer outro profissional, mas focando nas mulheres, nas mamães, é você fazer uma autoanálise como se você fosse se preparar para uma entrevista, né? Exemplo, você não vai fazer entrevista nenhuma, mas para você se conhecer realmente, anota. A Cláudia, ela é boa nisso, as pessoas falam que eu sou boa naquilo, então você vai anotando, fazendo toda aquela verificação das suas competências, das suas habilidades e dos pontos que você precisa melhorar também, né? Porque você não pode mentir para você mesmo e nem para o recrutador. Exatamente. Porque muitas pessoas que participam de processos seletivos copiam da internet. Exemplo, eu sou perfeccionista, não fala um defeito, eu sou perfeccionista. Poxa, mas chegando na hora ali, na convivência, né, no dia a dia, na rotina,
o gerente, o gestor, enfim, ou até mesmo o subordinado, vai observar, nossa, essa pessoa não é perfeccionista, Isso. ela não é organizada, ela me disse isso na entrevista. Exatamente, Roberta, e a gente falou sobre isso também, vocês lembram? Que não adianta mentir, que antes de passar o período da experiência, a gente descobre, né? O empresário percebe, então não adianta. Exato. Uma coisa muito bacana, falando da minha vivência, né? Eu tive momentos, né, de montanha-russa mesmo, de pensar, quero voltar para o mercado, né, de petróleo e gás. Não quero voltar, quero ficar em casa, quero voltar. Voltei, meu filho tinha 2 anos e 2 meses, um mesinho. Foi muito difícil pra gente, porque foi uma oportunidade, assim, que surgiu do nada. Para mim, eu não podia recusar, porque era uma proposta boa. Voltei, né, a trabalhar como administradora. Porém, quando o contrato acabou, porque tem esse esquema de contrato, né? Quando o contrato acabou, que eu acabei sobrando, que eu voltei para aquela vida ali de maternidade, de rotina, né, doméstica, com o marido e tudo mais, eu me vi um pouco louca e surtada. Eu fiquei, caramba, como é que eu vou agora me adaptar a isso? Eu já tinha conseguido me readaptar no mercado de trabalho. Sim. E agora eu volto para esse mercado novamente, porque na nossa região acontece muito isso. Sim. Né? Os contratos terminam, algumas pessoas sobram, enfim. Então, eu acho que a pessoa precisa, de fato, a mãe tá sempre atualizada, né? Tá sempre estudando, não é porque tá em casa com a criança que vai ficar ali vendo uma rede social ou vendo um filme. Eu sou muito chata com isso, porque eu falo, gente, por que você tá ali sentado vendo um filme e não tá estudando? Quando aparece uma oportunidade para você voltar para o mercado, você tá preparada. Né? Você não tá assim, eu não sei, um Power BI, por exemplo. Eu não tô com o meu inglês fluente, eu não estou preparada, o meu Excel eu não lembro mais como que funciona. Então, fica ali o tempo inteiro, né, na ativa, para quando surgir uma oportunidade, ou quando a mãe quiser voltar, né, se caso ela optou por ficar em casa, ela acabar estando ali, andando junto com o que os entrevistadores estão solicitando, né? Assim, os pontos que eles Isso mesmo. Isso que você está falando, Roberta, é muito interessante. Até nos dias de hoje, eu falo tanto nas empresas que a gente faz o treinamento, nós estamos sempre falando, tem que estudar. Exato. Eu trabalho o dia todo, tô lá, dou o treinamento, e quando chego em casa, dou atenção à minha filha, faço o serviço de casa e sei que eu preciso estudar. Exato. Eu preciso ler algum livro, não consegui ler à noite. Eu acordo 4 horas da manhã e vou ler um livro. Exatamente. Mas por quê? Não é porque, você precisa, você quer. Não. Eu sei aonde eu quero chegar. Isso. Essa é a diferença. Então, quando a gente sabe, se conhece, sabe aonde quer chegar, a gente sabe o que precisa ser feito. Não é? E até hoje em dia, Roberta, essas semanas de entrevistas que eu fiz, eu fico muito triste. A gente fala toda semana sobre isso. Estudem, se conheçam. Excel, uma coisa que precisa, é o mínimo que precisa. E muita gente não sabe, muita gente não relembra. Entendeu? Porque fica muito tempo Exatamente. sem fazer, sem praticar. Exato. Então, assim, a minha dica, né? Posso deixar uma dica? Claro que pode. Você faz ali todo o seu planejamento, né? O seu orçamento familiar, tudo que você pode colocar numa planilha de Excel só para você treinar. Ela tá muito básica, eu vou fazer mais coisa. Eu vou pesquisar na internet, ao invés de perder tempo com a internet, que é uma coisa... Né, é tão rico, né? Você tem tanta oportunidade ali. Pessoas que não têm até condição financeira de estudar, de pagar uma faculdade, consegue quase que se formar. Com certeza. Né? É verdade, Roberta. Área, só falta o certificado, mas é isso, eu acho que essa dica é primordial. E as pessoas podem estar fazendo essa planilha com as coisas diárias de casa. Sim. Não é? Com as suas contas, com faturamento, com as compras que vão fazer no mercado. Exato. Começa a brincar. Sim. Não é? Começa a brincar com a rotina. Vai fazer. Hoje eu vou limpar a sala, hoje eu vou limpar. Porque eu acho também que as mães que ficam em casa, elas não têm essa visão da autovalorização. Sim. Né? A gente fica um pouco, eu digo porque eu fiquei muito tempo, a partir do momento que eu decidi, que eu conheci o desenvolvimento pessoal e vi que era pra mim, porque também tem isso. Tem. Não, isso não é pra mim. Não vai ser possível. Mas não, a partir do momento que você entende que qualquer ser humano, qualquer indivíduo está em desenvolvimento, né, assim, constante, está em constante movimento, é só você seguir que vai fluindo, eu acho que vai fluindo. É verdade. Agora, uma palavra que você usou, 2 na verdade, que eu achei assim surpreendente: reformular e autocuidado. Sim. O que você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente?
Então, a reformulação eu vejo hoje como uma base para a pessoa fazer ali aquele planejamento de onde ela quer chegar. Eu quero voltar para o mercado daqui a 5 anos. Então, a famosa pergunta dos RHs, né? Do processo seletivo. Aonde você se vê, Cláudia, daqui a 5 anos? Isso né? mesmo. E a pessoa fica um pouco desnorteada. Às vezes, a pesquisa na internet, eu pretendo estar aqui nessa empresa. Às vezes não é uma verdade. É verdade. Né? Então, a pessoa, às vezes, está querendo trabalhar com outra coisa, quer aprimorar ali o conhecimento dela para fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Trazendo conhecimento para as pessoas, ajudando outras pessoas a se desenvolverem. E ela precisa realmente fazer essa reformulação dela mesma, né? E o autoconhecimento... Autocuidado. Está em parceria. Autoconhecimento, autocuidado está realmente em parceria. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para a gente mesmo, se valorizar, né? Entender tudo que a gente precisa fazer para a gente estar numa situação de bem-estar, fica tudo bem. Né? Porque a mãe, por exemplo, não fica estressada com a criança, ela tá ali entendendo que ela precisa daquele momento dar atenção para a criança, mas daqui a pouco ela vai estudar. E o que você falou é muito interessante, porque eu faço isso. Os meus filhos acordam 6 e pouca da manhã e eu acordo antes, sabe? Para fazer o meu devocional, para fazer algum estudo de algum livro, alguma coisa que eu preciso estudar, colocar em dia às vezes, e antes deles, porque depois à noite, né? A gente com tantas tarefas acaba realmente se sentindo cansada e o cérebro de manhã, ele funciona muito melhor. Sim, é verdade. Né? Tanto para atividade física quanto para, enfim, N coisas. E você absorve mais as informações. Respondi a sua pergunta? Claro que respondeu, claro. Então, o que acontece, gente? O que a gente sempre está falando. Fala assim, o que seria o ideal? Acho que um planejamento. Sim. Não é? Concordo. Até antes de você ter o filho. Sim. Concordo. Não é? Esse planejamento, não, eu quero, agora eu posso ter o filho. O que você vai fazer mediante isso? O que você pode planejar ali, o seu passo a passo, vai planejando até a volta. Sim. Não é, Roberta? Sim, eu acho que é muito importante, sim. Tanto para a pessoa que pretende ainda, né, ter um filho, com quem ela vai deixar na creche, realmente fazer todo esse vou usar a palavra de novo, planejamento, porque de fato é um planejamento, né? Mas a criança depende, né, de outras pessoas para cuidar no início, então a gente precisa realmente ser muito cauteloso. E se decidir voltar também, tudo bem. Né? Exatamente. Eu acho que assim, a maioria das pessoas tem o poder, entre aspas, do julgamento. Né? Se a mãe está em casa, eles julgam. Eu passei muito por isso. Nossa, mas você é administradora, fez pós-graduação e largou tudo. E as pessoas me viam com aquele olhar de caramba, dona de casa. É uma ótima escolha. Foi uma ótima escolha da minha parte. Graças a Deus, meu marido pode, né, me manter ali cuidando dos nossos filhos, que agora são 2. Sim. Né, educando e colocando eles do jeito que a gente quer. E eu vou fazendo o meu trabalho à parte, né? Como empreendedora, sempre envolvida com essa parte. E aí, as mães fazem realmente esse planejamento. Não, eu quero voltar a trabalhar depois. Mas uma coisa que eu te digo, de exemplo meu, eu planejei voltar a trabalhar quando meu filho tinha 1 ano. E não consegui. Olha, mas por quê? Olha só. Porque eu tava muito apegada, porque eu tava ali naquele momento, sabe, de cansaço, de dificuldade, porque o primeiro ano é um primeiro ano, muitas das vezes, difícil, né? Sim. Que você tá ali se adequando, se adaptando à criança. E eu ainda tive uns errinhos, né? Umas coisinhas assim que eu fazia. E meu filho não dormia a madrugada inteira. Então, assim, errinhos a gente fala, mas não é, né? A gente sempre tenta acertar. É verdade. A gente sempre tenta acertar. Mas, assim, o planejamento, às vezes, foge um pouco do controle, mas não que a gente não possa recentralizar, né? Igual o mapa, você tá ali, saiu um pouco da curva, não, peraí, eu quero voltar a trabalhar. E foi o que aconteceu. Quando ele tinha 1 ano e pouquinho, eu comecei vou voltar a trabalhar, com quem eu vou deixar na creche, vou deixar com alguém. Já fui fazendo esse planejamento e quando surgiu a primeira oportunidade, falei, opa, é agora. Realmente houve uma dificuldade por conta do laço, que já estava muito, né? Que o laço afetivo já estava muito estreitado ali. Sim. A gente estava muito acostumado, eu na rotina dele e ele na minha rotina, então foi um pouco complexo. Porém, nada impossível, né? 1, 2 meses depois ele já estava bem, e eu também, feliz da vida por estar trabalhando, porque é bom essa interação, essa socialização com outras pessoas.
E no mais é isso. Ai, que bom. Nós sabemos, Roberta, que hoje em dia a maioria das pessoas realmente precisam voltar a trabalhar, Sim. né? Não tem uma base, Sim. né? Ou de família, ou de marido que está ali aguardando e não planejou, engravidou, passou, agora eu tenho que voltar. Sim. Eu tenho que deixar meu filho na creche, eu tenho que deixar com alguém, tenho que deixar na creche, trabalhar, voltar, pegar da creche e levar para casa junto. A mulher já começa a pensar em toda essa rotina. Como será? Que conselho nós poderíamos dar para essas mulheres que estão sentindo que elas sentem que são obrigadas, né? Elas não têm escolha. Então, assim, quando a gente fala da questão financeira, sim, realmente ela precisa, né, vestir aquela roupa ali, né, aquela coragem, né, de tipo super mãe mesmo e ir pro mercado, voltar pro mercado, né? Sim. Quando é mãe solo, principalmente, né, precisa realmente ela e ela. Assim, um conselho que eu dou em relação ao planejamento seria o pensar aonde vai colocar a criança, se é próximo do trabalho ou se é próximo de casa. Sim. Né? Se ela for ficar com uma babá, alguém da família, exemplo, o que é melhor, né? A criança adoeceu, aconteceu um acidente, porque esses imprevistos acontecem. Acontecem. Como que a mãe, de repente, vai sair, exemplo, de Macaé para Rio das Ostras correndo? Então, esse planejamento, eu acho que vai aliviar muito a preocupação dela, porque uma das maiores preocupações é a criança. Adoeceu, caiu, aconteceu algo, que ela receba uma ligação de urgência da escola, como que ela vai dar a volta, assim, exatamente, atravessar a cidade correndo, porque o coração tá na boca. Isso mesmo, é verdade. Coração na boca pra pegar a criança em algum lugar. Só em ver o telefone, Roberta, Exato. ver que é da escola, Eu também. aquilo não é pra chegar até o ouvido. Sim, eu sou uma dessas. Fielmente. Então, assim, conselho, né, sobre as crenças. Realmente ela vê que ela é capaz de dar conta disso tudo. Né? Nós somos capazes, sim, principalmente quando existe um amor verdadeiro, né? Mesmo que independente se planejou o filho ou não planejou, mas a partir do momento que ele tá ali na nossa barriga ou que nasce, né? É verdade. O dia a dia, o amor só vai crescendo, é uma coisa inexplicável. Então, ela vai voltar, só que com o planejamento ela vai ficar um pouco mais confiante, eu acho. Um pouco mais segura, né? Porque, assim, é o que até eu estava lendo uma vez um artigo sobre o seguinte. Se você não sabe como você vai agir em uma determinada situação, você procura estudar antes essa situação para quando acontecer, você ter mais ou menos ali aquele pensamento do que eu vou fazer, né? Eu nunca fui assaltada. Ai, como que eu vou agir? Será que eu vou reagir? Será que eu vou sair correndo? Será que eu vou chorar? Será que eu vou querer bater no assaltante? Não. Então você pensa ali antes, né? Igual voltar a trabalhar. Bom, eu vou fazer todo um planejamento, né, do meu filho, porque são vários tópicos para eu falar que eu acho que eu vou demorar muito. Vou fazer todo o planejamento e vou voltar tranquila. Bom, ele ficou doente. Aconteceu, quebrou o braço. Igual aconteceu com meu filho, pequenininho. Quebrou o braço. Ai, meu Deus. O que eu faço? Então, você já sabe. Você vai lá, vai pegar ele, vai levar no pronto-socorro. Sabe? A gente manter ali aquela calma porque está com tudo planejado. Né? As coisas saíram do controle? Sim, saem. A gente não vai dar conta de tudo que a gente planejou. É verdade. Né? É verdade. E tudo bem também, né? Não tem que se cobrar tanto. Porém, é você ter na sua cabeça uma, entre aspas, resposta para cada situação. Eu acho que eu fechei. Isso mesmo. Bom, gente, vocês já sabem do que a gente sempre fala toda semana. Além do currículo, além das etapas da entrevista, né? Agora esse assunto sobre mulheres voltando a trabalhar, que a gente vê que são muitas, toda semana, quando fazemos entrevistas, e Roberta, existem muitas que levam-se muito tempo. Eu já peguei em entrevista mulheres que querem voltar a trabalhar, tá, e seu filho tem quantos anos? 9, 10 anos. Se preparou esse tempo todo? Não. A pergunta, né? Não, que não quer exatamente. Por quê? Não se preparou ainda e quer uma ajuda. Porque olha pra gente, recrutador, querendo uma ajuda, tipo assim, e já fala
eu não fiz nenhuma especialização, eu não fiz nenhum curso, eu vi Excel há 15 anos atrás. Então a gente vai Olha deixar uma só. dica de ouro hoje Então, aqui. deixa essa dica de ouro, porque eu te falo, só essa semana eu fiz entrevista com umas 4 mulheres, assim. Umas Totalmente 4 mulheres. desatualizadas. Exatamente. Assim, eu atualmente, até o início aqui foi um pouco, até desculpa, né, foi um pouco nervosismo, né? Aqui eu trabalho, né, atualmente com moda infantil. Só Sim. para recapitular, porque o início ficou meio estranho. Eu trabalho com moda infantil, né, de sociedade com uma amiga, e é um trabalho também, não de carteira assinada, porém um trabalho valorizado como todos os outros. Sim. O que eu faço? Eu deixo o meu LinkedIn atualizado. Ah, Roberta, mas não tem problema? Não tem problema. Eu tô ali adquirindo uma experiência. Porque quando você trabalha com empreendedorismo, você faz todos os papéis quase que de dos setores da empresa. Verdade. Né? De contato com fornecedor, de financeiro, fluxo de caixa, enfim, quase todos, né? Do marketing, né? A gente hoje Isso mesmo. faz esses desdobramentos todos. Então, assim, pra mãe que tá em casa, de repente, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso trabalhar. Tenta fazer algo pra si própria. Sim. Não precisa ganhar dinheiro, mas como você falou, o marido tem condição, então uma mãe que tem uma condição financeira boa e ela pode fazer, vai fazendo cursinhos. Não tem condição, vai fazendo cursinho grátis, tem vários, né? A gente fala isso toda semana, Roberta. Vários, né? A gente tem vários, eu não sei se eu posso citar, mas assim, tem vários por aí, então faz ali rapidinho, imprime aquele certificado bonitinho, você se orgulha de você Exatamente. mesmo, porque assim, o principal é a gente se orgulhar da gente Sim. mesma. Né? Não fazer nada esperando o reconhecimento de ninguém. E, consequentemente, aí veio o terceiro pilar, né? do indivíduo. Nessa cadeia que a gente não pode virar essa pirâmide. Né? A gente podia falar isso uma outra vez, de virar a pirâmide porque não dá certo. Então já fica o convite, Roberta, para a próxima Pois vez. é. Então, assim, a pessoa, quando ela conhece as habilidades dela, ela mesma vai saber aonde ela quer estar e o que ela vai aceitar. Uma mãe, por exemplo, que está há 10 anos, né, 9 anos fora sim. do mercado, para ela estar tomando a decisão de voltar a trabalhar, o porquê que ela quer voltar? É questão financeira? Ok. Mas ela se atualizou para aquilo? Exatamente. Né? Então, se ela se atualizar, ela pode escolher. Essa empresa aqui vai me pagar X e essa aqui vai me pagar 3X. Exemplo, né? Sim. Ah, eu vou para essa aqui, porque eu estou preparada para essa. Ah, não, vou ter que aceitar essa, Cláudia, porque eu não estou preparada. Eu não tenho essas competências que essa empresa está exigindo aí. Isso Fica mesmo. realmente complicado. Então, acho que a dica de ouro é essa mesmo, né? Para as mães, realmente estar estudando, se atualizando, não inventar desculpas. Porque quando você decide, né, tomar rumo do seu desenvolvimento pessoal, você não arruma mais desculpas. Sim. Ah, eu não consigo. Enfrentar. Eu não consigo um tempo para estudar. Consegue, meu amor. Bota a criança ali sentada, né? E vai você estudar sim. E outra dica que eu dou também para as mães, né, que estão em casa, uma coisa que eu faço na minha casa é congelar comida, gente. Ah, Roberta, mas a comida fica ruim. Mas é de fato, é um ganho de tempo que você pode estar estudando. Mas Colocou é verdade. a criança na escola, não preciso fazer janta. Congelei já a comida, congelei a comida e tô ali com a comida. Isso aí. Se um gás acabar, a comida tá lindamente pronta, só botar no micro-ondas. Então é isso, né? Pra facilitar. Eu acho que as mães têm que ver tudo pra facilitar, pra ela arrumar esse tempo pra estudar. E quando realmente quiser voltar ou precisar, ela está preparada pra ela escolher onde ela quer trabalhar. Porque também tem isso. Não é só a empresa, né, que escolhe o profissional. A gente também escolhe, vê os valores da Sim. empresa, vê como ela trata os funcionários, vê realmente se é uma empresa que você vai se sentir motivada a trabalhar. Eu acho. Com certeza. Não, a dica de ouro mesmo, Roberta. E o que ocorre? Com tudo isso, com essa volta, também esse planejamento, essa pessoa, né? Essas pessoas que estão aqui, que voltam, né? Depois de 9 anos, imagina, agora eu quero, resolveu, quer voltar. Elas até se prepararem, vão levar mais quanto tempo? O que você falou de cursinho, né? De livro. Tô vendo que você tem um livro aí. Eu também. Tô sempre com o livro na mão. A gente tem que... Aí eu falo, gente, tem lugar que você compra o livro por R$10. Sim, feira. Em Rio das Não Ostras mesmo. Tem umas feiras na praça, R$10. 3 por 10.
Olha não só. É desculpa, não não tem é desculpa. desculpa. Hoje em dia, a gente não arruma mais desculpa Sim. para você ler um livro, Sim. para você aprender, né? Eu falo, na internet, Sim. no YouTube, você aprende a qualquer momento, ensinam de tudo. Exatamente. De tudo. E por que não começar agora? Né? Não é esperar a segunda-feira para começar. Não é esperar a virada do ano. Já estamos no meio do ano. Vamos esperar a virada do ano? Não. Hoje é sexta, né? Sim. Não tem isso. Começa hoje. Hoje eu vou ler. Isso. Hoje eu vou tirar um tempo pra mim. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Eu vou cuidar da minha saúde. Porque tem isso, né? Até nesse livro aqui, por isso que eu trouxe ele também, pra mostrar, né? Pra quem quiser, de repente, não sei se eu posso. Pode sim. Pode dar essa dica. Esse foi um dos primeiros livros, né? Que, assim, me ajudaram nesse processo de desenvolvimento pessoal. Sim. Porque a gente busca ler aqueles livros de autoajuda pra você realmente saber qual o caminho que você vai seguir. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Já leu? Já li umas 3 vezes. Pois é, eu fico nele assim também. Verdade. Eu ando com ele porque ele me dá várias, assim, tiradas, né? Caramba, é isso mesmo. E aqui tá dizendo, não sei se você vai lembrar, você deve conseguir um tempo pra cuidar da sua saúde. Você deve conseguir esse tempo, não nessas palavras, tá ali. Mas do que você conseguir tempo e dinheiro para cuidar de doenças. Com certeza, Né? é verdade. E as mães, a gente faz muito isso, a gente se anula ao máximo. Pra quê? Ah, não, eu tô cuidando do meu filho. Primeiro lugar, ele não. Mamães, não. Primeiro lugar, somos nós. Sim. Porque se nós não tivermos com a saúde emocional boa, com a saúde física boa, dá um piripaque, gente, né? Dá mesmo, é verdade. E aí, a criança vai ficar com quem? Porque, Roberta, a gente fala muito de saúde, mas tem também até as mamães que abalam a saúde emocional. Sim, muito. Entendeu? E que não tem, às vezes é para ter mais aquela paciência com a criança, com o momento, acaba não tendo. E um ponto também, assim, que eu passei nessa fase, né, toda, porque são mais ou menos 9 anos aí, tá? Olha Miguel só. tá com 10 anos, a gente começou lá em casa, né, esse processo do meu desenvolvimento pessoal, do Ricardo, enfim, por conta justamente da nossa rotina, que estava ficando um pouco embaralhada com a criança ali, e a casa bagunçada, e aquela loucura, e eu dizia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho... Eu tinha possibilidade de priorizar. E aí a gente faz aquela famosa matriz. Prioridade, urgência e o que é desnecessário. Exatamente. Aqui eu gosto de colocar uma distração, tá? A minha dica, assim, eu vou ler com meu filho, com os meus filhos, eu vou tirar um tempinho com eles. Mas a prioridade e a urgência são coisas totalmente diferentes. O que hoje é tua prioridade, Cláudia? Tá aqui fazendo esse... Né? Exatamente. Então, assim, nem tudo é prioridade, nem tudo é urgente. Mas você tem que entender o que precisa ser feito de imediato. Sim. Assim, não dá pra esperar mais, é isso. Não dá pra esperar mais, eu preciso fazer hoje. E as mães precisam se priorizar. Sim. Né? Porque em muitos momentos da minha vida com os meus filhos, mais com o Miguel, porque agora com o Lorenzo é uma outra maturidade, uma outra idade, enfim, eu, no caso, né, bem mais madura, bem mais consciente das coisas, eu digo, as mães têm paciência sim, elas têm. Só que quando às vezes elas estão frustradas, eu queria estar trabalhando, aquela pessoa lá, ela tá muito bem sucedida e eu tô aqui, poxa, mas aquela pessoa que eu estudei, não se compare. Você não sabe da vida daquela pessoa. É verdade. Então você não se compare, você faça o tempo todo o seu pra você. Cláudia, onde você quer chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Você vai se preparar ali pra chegar nesse lugar. Você não tem que se comparar com a mãe do amiguinho do seu filho, que já está, enfim, numa posição, ou é uma empreendedora de sucesso da cidade. Enfim. Não, porque ela lutou muito pra aquilo ali, né? Independente de falando financeiramente ou não, mas eu acho que é isso. Para as mães se priorizarem. Não tem essa de, eu tô cuidando do meu filho, eu tô dando o suporte que ele precisa nesse momento. Eu falo muito isso com as minhas amigas, sabe? Para se priorizar, porque a nossa saúde precisa estar em dia pra gente conseguir cuidar deles. Se a gente não tiver, aí... É verdade. A nossa priorização, né, para eles acaba não valendo de nada, porque eles não vão querer ver a gente em cima de uma cama, por exemplo. É verdade. Né? Ou nem mais aqui, porque muitos jovens hoje em dia estão falecendo, né, infartando, e a gente se pergunta, caramba, 30 anos, 32 anos, por quê? Sim, né? Então, sim. é realmente cuidado emocional. E ao invés de ficar na internet, ver um livro, né? Ler um livro. Claro. Eu vou ficar vendo, né, qualquer coisa na internet. 2 horas, 3 horas, vendo alguma coisa.
vê alguma coisa então interessante que vai agregar alguma coisa. Mas é verdade. Pra onde, né, aonde você quer chegar. Com certeza. Eu acho até engraçado, Roberto. Eu não tenho tempo muito de ficar vendo televisão. Não tenho. Você não arruma esse tempo, meu amor. Aí o que Graças acontece? a Deus. Mas é o que você falou, a gente arruma tempo pra tudo. Tem uma hora que aí quando eu trabalho no computador, fico aquilo muito tempo, falo, não, peraí, eu tenho que dar uma relaxada, Isso, tenho que dar uma parada. Pausas. Eu paro. Pausas. Não, acho que eu vou ver aquela série com a minha filha parada. Faz uma Vejo a distração série e depois, não, agora eu tenho que voltar. E já volto. Exato. Entendeu? Precisa. Exato. O ser humano, para ele ter também resultados, né, muito positivos, Sim. lucrativos, ele precisa fazer pausas. Sim. Igual o home office, né? O home office, a pessoa não adianta ficar ali trabalhando direto, sem levantar, sem nada. Verdade. Precisa fazer pausas, porque aí a cabeça, né, revigora, você volta até com mais ideias. Enfim, eu Isso acho que mesmo. funciona melhor. É verdade, Roberto. Então, gente, olha só. Como vocês viram, vocês podem voltar a trabalhar. Vocês têm todo o direito de pedir ajuda se necessário, né? Se planejar. Você que tem um filho, que já está chegando o momento, né, desse retorno, ou quem está em casa quer aguardar mais um pouco, tudo bem, né, Roberto? Tudo bem. Eu acho também. E quem vai ter um filho, quer se planejar, ok. Tudo é válido, gente. Agora, o principal é você saber como organizar, como planejar esse momento de parar, de voltar, para depois não ficar assim, poxa, eu parei minha vida. Exatamente. Não Eu deve. já escutei, Roberta, deve. eu parei minha vida por causa do meu filho. Eu já falei isso. Né? Eu falei isso. Olha já. só. Exatamente, eu já falei isso. Então, assim, você quando começa nesse processo, você vê que você não parou nada. Ali você fez uma escolha que no momento você achou que era Exatamente. correta, como todo ser humano. Eu vou escolher por esse caminho hoje porque eu acho que é correto. Se daqui a 10 anos você... eu não devia ter escolhido esse caminho. Não, no momento você respeitou a sua intuição ali. Você Isso mesmo. decidiu. Então, a mãe... Eu acho que, assim, as mães, principalmente de uma mãe para outra, não devem existir os julgamentos. Uhum, Né? claro. Não deve. Se você resolveu estar em casa para cuidar do seu filho, se você resolveu ficar dependente financeiramente do seu marido ali por um determinado período, se você resolveu voltar a trabalhar, porque tudo nós somos julgadas. Cláudia, você que tem filhos, né? Chegou na rua, por exemplo, cadê seus filhos? Estão em casa. Nossa, nem trouxe Mas seus é filhos. isso mesmo. Né? Por que não trouxe seus filhos? Não, porque eles poderiam gripar, tá frio, só eu, não sei o quê. Ai, nossa, mas que mãe egoísta. Agora, se você leva... Nossa, mas que mãe desnaturada. Mas é assim mesmo. Ela trouxe os filhos aqui pro jazz, né? É, isso tá um frio mesmo. danado. Por que não deixou essa criança em casa? Porque ela queria se divertir. Isso aí. E ela, se ela não teve ninguém para deixar os filhos, ela foi. Então, É sem verdade. julgamentos. Né? Isso Independente, mesmo. não se preocupar com julgamentos, porque é outro ponto também do desenvolvimento pessoal, né, profissional e tudo, é você entender que se você quer chegar num lugar, não esquenta pro que as pessoas vão falar. É verdade. Sabe? Você quer fazer, faz. E outra frase também importante é o seguinte, se você deseja fazer, é da comunidade wicana, não sei se você já leu. Já leu? Não, Vou esse te não. passar depois, comunidade wicana. Eles dizem o seguinte, se você desejar fazer algo e não ferir ninguém, faça. Olha, isso aí. Incrível, entendeu? Faz. Você Isso tá aí. com vontade, você veio aqui fazer o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, você não tá fazendo mal pra ninguém, você tá fazendo até ganho, né? Tá até sim. trazendo ganhos para as pessoas. Não tem que se preocupar com o que ninguém vai falar. É verdade, é verdade. Roberta, foi um prazer ter você aqui. eu adorei, Espero que volte, o convite já está dado, volte mais vezes. certeza. Vocês peguem essas dicas de ouro. Não parem. Planejem-se. Vocês merecem fazer o que querem. Vocês merecem voltar. Não se sintam culpadas. Não se julguem. Exato. Né? Estamos aqui sempre para ajudar vocês no que for preciso. Toda semana, ok? Um grande abraço a vocês. Obrigada também pela oportunidade, tá bom, meu amor? De E nada, eu espero meu. que as mulheres que resolvam, né, fazer esse retorno, que seja um sucesso, e as que decidam ficar em casa também, adquiram, né, esse sucesso dentro delas, né, que elas esperam. Com certeza. Obrigada. De nada. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção.
Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!